falaremos da conquista dos Incas. Se os astecas, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, estavam localizados na região central do atual México, os Incas estavam na região oeste ou na costa oeste, na costa pacífica da América do Sul. Imagine mais uma vez o mapa da América, especificamente na América do Sul. Então, na costa oeste da América do Sul estavam os Incas. Então, se os astecas estavam na América do Norte, os Incas no sul, especificamente na costa pacífica da América do Sul, né? Na costa oeste da América do Sul, onde hoje, por exemplo, está o Chile, aquela tripinha, aquele país fininho ali na costa pacífica. E como é que foi a conquista dos Incas? Quando os espanhóis chegaram, eles tiveram uma situação de sorte, vamos chamar assim, ou como nós chamamos hoje de cagada enorme. Por quê? Quando os espanhóis chegam, os Incas já estavam em uma guerra civil. E não tem nada a ver com a Civil War lá do Capitão América, lá da Marvel. O que é uma guerra civil? Quando numa mesma comunidade, ou em uma comunidade, grupos internos a ela estão guerreando entre si. Dois ou mais grupos estão guerreando entre si. Não tem como você guerrear sozinho, só se for aquele episódio da luva mágica lá do Chapolin, que ele consegue socar a si mesmo, né? Mas quando acontece uma guerra civil, são populações dentro de uma comunidade que estão guerreando entre si, né, liderados por indivíduos diferentes. E isso acontecia, meus amigos, com o Império Inca. Os Incas estavam numa guerra civil. O último imperador havia falecido e os seus dois filhos herdeiros estavam lutando, brigando entre si. Então tinha lá o time do Capitão América, Inca, e o time lá do Homem de Ferro, Inca, e os dois brigando entre si. Cada um lá com a sua viúva negra, o outro lá com o seu Visão, e eles estavam lutando entre si dentro do Império Inca. E como diz a Bíblia, que é um dos livros mais importantes para o Ocidente, né? E como diz um aluno meu, eu sei mais de Bíblia do que o padre da cidade dele. A Bíblia diz que nenhum reino que é dividido, ele consegue subsistir ou sobreviver. E foi justamente isso que aconteceu com os Incas. Quando os espanhóis chegaram, os Incas estavam cindidos, rachados, enfraquecidos por uma guerra e por uma disputa interna. Então isso facilitou a conquista dos Incas. Foi só isso que permitiu a conquista dos Incas a partir de 1531, com a liderança do Pizarro, né? Francisco Pizarro foi o conquistador do Império Inca. Apenas e tão somente essa fragilidade ou essa fragilização dos Incas foi suficiente para que o Império Inca fosse conquistado? Não, não foi apenas isso. Outros fatores permitiram a conquista do Império Inca. E que fatores foram esses? Ou principalmente um fator político, né? O Pizarro, ele era um espanhol analfabeto e, ainda que fosse analfabeto, ele era um grande estrategista militar, como o Cortés também era. E qual foi a estratégia para o Pizarro conquistar os Incas, além de se aproveitar dessa fragilização do Império? Os Incas também eram um império, como nós vimos no vídeo anterior, que estava rachado numa guerra interna. O Pizarro, ele também se aliará a grupos que eram rivais aos Incas. Processo semelhante ao acontecido na conquista dos astecas, pelos espanhóis, liderados pelo Hernán Cortés. Então, que grupos eram esses que eram liderados, que eram inimigos dos Incas e que apoiam os espanhóis na destruição do Império Inca, né? Não é necessário decorar, mas só para título de informação, os espanhóis eles vão insuflar, estimular a revolta de um grupo conhecido como Yanaconas. Quem eram os Yanaconas? Era uma espécie de uma classe de servos, que é muito comumente traduzido como escravos. Mas se vocês lembram daqueles vídeos em que eu expliquei os Incas, Astecas e Maias,
não havia nas populações a mesma ideia de escravidão como a escravidão antiga. Como é que é a escravidão antiga? O sujeito ele era propriedade de uma outra pessoa e como propriedade ele também era uma mercadoria. Ou seja, quando eu sou dono de uma outra pessoa, como na escravidão antiga e também na moderna, das populações da África subsaariana, eu posso me dispor daquela pessoa da forma como eu quiser, né? Podendo haver situações de abuso sobre aquela pessoa e eu também posso vender aquela pessoa. Por isso que na escravidão antiga e na moderna, o escravo ele também é uma mercadoria. O que não acontecia aqui. A escravidão aqui, ou esse tipo de servidão aqui nessas populações, geralmente aquele que era dono não era dono do corpo do cativo ou do servo, né? Ele era dono do trabalho dele. Ou seja, parece que não tem diferença, mas tem. Sendo dono apenas do trabalho daquele indivíduo, o dono ou o senhor não poderia fazer o que quisesse com aquele outro indivíduo. Por exemplo, não poderia vender aquele indivíduo. Então, no caso da servidão, no mundo dessas populações indígenas, astecas, incas e maias, geralmente os cativos eles eram fruto de dívidas. O cara não pagava, não tinha como pagar a sua dívida, e pagava com trabalho, ou eram prisioneiros de guerra. Essas populações guerreavam entre si, como nós estamos vendo. Graças a essas guerras ou essas inimizades é que os espanhóis destroem os astecas, por exemplo. Aquela visão que se tem, que muita gente diz, é a esquerda que diz que os indígenas viviam em paz e amor. Bem, o que eu sei é que as pesquisas dos historiadores e arqueólogos sobre essas populações indígenas hoje já têm muito pacificadas as conclusões de que esses grupos não viviam em paz sempre entre si. Eles viviam em conflitos. Eles eram populações que estavam em conflito entre si, né? Conflitos por terras, por água, por outros recursos, por poder. Essas populações viviam por mulheres, no caso de populações menores, por mão de obra. Então, havia conflitos entre essas populações indígenas, o que permitiu ou facilitou a conquista espanhola, no caso dos astecas, e aqui nos incas, quando eles vão estimular as revoltas esses yanaconas, que eram uma espécie de servos desse Império Inca. E também os espanhóis eles vão se aliar com os Huanca, que era uma etnia inimiga dos Incas. Então a união com esses dois grupos permitiu que os espanhóis conquistassem os Incas. Conquistassem inicialmente de forma parcial. Por quê? Apesar da conquista ter começado em 1531, os espanhóis levaram 4 décadas, 40 anos, ou seja, passando para a segunda metade do século XVI, para conquistar totalmente ou plenamente o Império Inca. Ou seja, foram 4 décadas de revoltas constantes dos Incas contra os espanhóis, da população Inca contra o espanhol. Ou seja, mesmo que os espanhóis tenham cortado a cabeça do Império Inca, porque como os astecas, os incas também eram uma organização imperial, tinham um imperador, um governo central, centralizado, com muitos poderes nas suas mãos. Então, quando o imperador era morto, era derrubado, como nos incas, como nos espanhóis, o poder ou organização política se desarticulava, se instalava um caos no império. Tanto que quando o Hernán Cortés, ou quando o imperador asteca, o Montezuma, ele foi morto, né, ali foi a sentença de morte para os astecas, porque houve uma desorganização da estrutura política, militar do império. Isso não é apenas porque eram populações indígenas. Geralmente em sociedades muito centralizadas, em que o poder político é centralizado numa figura, seja uma pessoa ou um grupo, o poder militar, quando essa pessoa ou grupo é morta ou desarticulado ou é deposto, a organização social ela mergulha num caos. Porque, como antes, quase todas as funções sociais eram controladas por esse poder central, quando esse poder central ele é destituído ou morto de alguma forma, a sociedade ela não
consegue reagir rapidamente para se organizar. Isso aconteceu com os astecas e os incas já estavam fragilizados porque esse poder central estava rachado. Havia 2 imperadores na prática, havia 2 herdeiros que estavam disputando entre si o controle do império, né? Então, quando os espanhóis chegam, eles irão se aproveitar, repetindo, dessa divisão interna do Império Inca e vão se aliar, como nós falamos, com populações que já eram rivais aos Incas.